dia nós estávamos gravando aquele vídeo, né? Falando sobre eu, meu irmão, mais meu pai lá na roça, nós espantando mosquito no rosto dele para ver se ele cochilava para nós não poder trabalhar, para ficar quieto, né? Mas não teve jeito. Aí a outra coisa também fazia alegria nossa, minha e do meu irmão, era quando armava uma nuvem de chuva e vizinho da nossa roça lá, o pai de Zé Bia, eles tinham muito medo de chuva, muito medo mesmo. Aí meu irmão falava assim, tomara que aquela nuvem sobe e dá trovão, tomara que aquela nuvem sobe e dá trovão. Quando dava o primeiro trovão, você já olhava para a casa do Zé Bia, parecia que tanto formiguinha carregando mercadoria na cabeça. Era eles com colchão, indo lá para casa. Aí já ficava o resto da tarde e pausava. E com essa brincadeira dele ir mais cedo lá para casa, aí meu pai tinha que ir embora mais cedo para fazer sala, né? Para ficar junto. Porque quem tem medo de chuva, tem que ficar com muita gente junto. Eu tinha medo de chuva. Então, essas histórias que traz saudade da infância da gente. Aí já ia embora, aí já tinha uma desculpa de coar um café, de torrar uma pipoca, de comer um pedaço de rapadura, essas coisas, e contar casos, era bom para contar casos, e aí a gente ficava até mais tarde acordado. Fora a história do mijão. Aí, no outro dia cedo, eles iam embora. Iam embora, então, se acontecesse de tornar, armar chuva, tornava a voltar. Então, é história que eu não esqueço também, na época de criança. E a outra coisa também que nós achava bom, é quando a patroa ia para a fazenda, a patroa do meu pai. Eles tinham um carro, falava perua rural, era uma perua escura, azul, e nós ficava loucos com aquele carro desse, porque nós não era acostumados com carro. E às vezes ela ia lá em casa para buscar alguma coisa de horta, para ver os meninos, mas já chegava, o pai já dava o alerta, né? Vocês vão passear, né? A patroa tá chegando e tal. E um dia meu irmão falou, nós vai só fazer de conta. Nós vai só fazer de conta que vai passear. E aí a patroa chegou lá em casa, encostou o carro e foi para dentro conversar com meu pai, com a minha mãe. E nisso meu irmão, nós saiu por detrás assim, ficou atrás da perua, da rural. De modo que eles não viam nós. Rapaz, mas nós achávamos bom demais que cheiro de carro. Nós agachávamos assim perto do pneu, cheirava o pneu, que cheiro de borracha, que tem. Nós achávamos que bom demais. Cheiro de gasolina. Nós cheirava o rastro do carro, assim, ó, porque os escapamentos sopravam no chão, você sentia o cheiro da gasolina. Tanto que nós achávamos bom. Para quem bebia querosene, né, gasolina era fichinha, né? E aí, desculpa, cadê os meninos? Aí esse dia ela viu nós. Ela viu nós e chegou nós, vem cá falar benção da titia. E nós não tínhamos coragem de falar benção, né? Chegava, só pegava na mão, ficava muda. E aí ela olhou em nós, ela olhou em nós e achou nós assim meio bagunçado, né? E aí, certo, achou nós com cara de doente, né? A certo, um tava mais barrigudo, o outro tava mais amarelo, o outro tava mais, sei lá o que era. Aí ela falou pro patrão, né? Pro marido dela, que é doutor. Aí, na outra vez que eles vieram na fazenda, ele mandou um intimato lá pro meu pai falando que sábado, isso era na sexta-feira, que sábado era para nós ir lá para a fazenda, levar os meninos tudo, pro doutor ver, para ver o que precisava, dar um lubrigueiro ou fazer uma bezetacil, né, porque tinha pereba demais, essas coisas. E aí, chegou o bendito dia, à noite, na sexta-feira, meu pai cismou que nós não podíamos daquele jeito lá pro doutor. Aquilo era macuco. Tinha macuco no joelho, macuco no tornozelo, que é as manchas pretas, que você passava um pouquinho de gospo no dedo e fazia assim, ó. Fazia os bolinhos. Fazia aqueles bolinhos, aí... O que ele fez? Pegou sabuco de milho e foi dar banho em nós de noite, um por um. Rapaz, mas vai sofrer. Passava sabão, aquele sabão preto na perna, esperava aquilo dar uma amolecida e o sabuco. Tem caboclo que no outro dia foi com a pele roxa para lá. Mas limpou quase tudo. E chegando lá,
E não conto mais. Na quarta-feira ou quinta-feira, que antecedeu esse dia, meu pai tinha ido na cidade, mandar limpar arroz. E chegou, e aí o costume dele era chegar, e toda vez que chegava, nós tínhamos que comer um pouco de farelo, escondido dele, né, claro. Farelo era para os porcos. Ou então comer a canjiquinha do arroz, que levava separado do arroz. E aí, e nós comeu e eles não viu, né? Nós comeu muita canjiquinha. E aí o doutor queria que nós fosse naquele dia para lá, mas que era já para levar, era para ele colher fezes. Para levar, além do que ele ia ver nós, ele queria levar umas fezes para fazer exame, para ver como é que nós estávamos. Aí nós chegou, aí meu pai falou, ó, cedinho todo mundo fazer cocô. Aí pôs com uns pedaços de papel, pôs no chão, cada um fazia seu. Ele tinha que segurar até fazer a hora certa, para ele poder pôr naqueles vidros. E aí ele com um pedacinho de pau, e aí quando der fé é a surpresa. Não dava conta de separar o cocô de tanta canjiquinha de arroz. Aí ele pelejando e dava um ciscado naquele trem, pegava um pedacinho dali mais ou menos apurado e jogava dentro desse vidro. Ai, é umas besteiras, mas eu não dou conta de contar sem falar essas coisas. E aí, ele pôs aquele trem no vidro e nós vazou lá para a fazenda. Chegou lá, o doutor pegou aquele trem, ele só deu uma olhada assim naquele vidro assim, ó. Não precisou nem fazer o exame. Ele falou assim, não, esses meninos não precisam fazer exame de fezes, não. Você pode levar isso para trás, ele está com o verme do amarelão. Eu não sei que verme de amarelão. Aí, ele já tinha trazido uma remessa de lombrigueiro e pimba em nós. Era um lombrigueiro, eles eram cheios de... Era uma bolinha, você mexia nela assim, ela era massinha, molinha, parecia uma jurubeba, uma frutinha de jurubeba. Só que você tomava ela inteira e depois ela explodia dentro de você, aí você ficava o dia inteiro com a cabeça zoada, parecendo que bebeu pinga. Uns caíam, ficavam vomitando, um lombrigueiro forte na época. E aí essas coisas é que eu lembro também, quando na outra remessa eu falei, ele ia trazer mais lombrigueiro. Aí eu pensei assim, se for do mesmo, nós estamos mortos, do mesmo lombrigueiro. Aí ele trouxe outros diferentes. Ele trouxe umas latinhas assim, ó, parecia leite em pó. Cada latinha daquela era para um menino. Aí todo dia de manhã, uma colherada, uma colher de sopa. Aquilo dava uma diarreia, meu filho. E aí o lugar que a gente fazia cocô era longe da porta, não tinha privada não, era na saroba. É igual eu fazia antigamente, não tinha essas coisas. Não tinha banheiro. Não. E aí, meu filho, ficava até difícil você chegar no local. Aquela ponta de vassoura, capim, aquilo ficava pesado. Rapaz, e foi um bendito dia, passando essa fase da caganeira, a minha avó esteve lá em casa. Minha avó, mãe do meu pai. E nós não tínhamos muito costume também de ver pessoa calçada, igual eu te falei, né? E ela chegou esse dia com um chinelo muito bonito. O chinelo dela não era de dedo não, era de pôr os pezinhos assim, ó. E tinha umas fatias douradas por riba. E o soladinho dela fazia desenho na areia. Uns desenhos bonitos, tinha uns coraçãozinhos, tinha um punhado de coisa. E nós saíamos atrás dela, né? Às vezes ela queria ir lá naquele lugar para fazer xixi ou cocô, e nós atrás dela. Olhando nela, o rastinho dela, o rastinho dela, o rastinho dela. Aí nós chegávamos a ajoelhar no chão, cheirava o rastinho dela para ver se o chinelo dela era cheiroso, igual o rastro do carro. Então, essas coisas foi uma coisa passageira, mas na fase que nós tinha de 7 anos, 8, não é fase, depois que nós estávamos maiorzinho, não. A fase maiorzinha nós já estava ficando um pouco mais ativo, né? Eu comecei a falar com 7 anos, mas já quase não gaguejava mais. Mas essas coisas me lembram e tenho saudade. Eu estou com um papel na mão aqui. Eu
achei que essa foto nem estava no meu arquivo. Mexendo nas coisas do meu pai, eu achei essa foto. Essa foto é depois que a minha mãe morreu, que nós já morava na cidade. Essa foto aqui, nós já é rapazinho, mocinha já, as meninas. Então eu achei lá e queria mostrar que eu estou sempre falando de nós. Sempre falando. Mas eu quero mostrar para vocês aqui quem é os meninos custosos que viviam na região da fazenda do Dr. Luiz. Mostra. Deu para ver direitinho, não deu? Deu, aham. A imagem. Agora eu vou fazer aqui no papel, porque eu acho que se vocês olharem nesse papel, vocês não sabem quem sou eu. Então tá aqui. Sou Madruga, que é meu pai. Parece uma... Meu pai. Eu, Vilmar. Braz, meu irmão, que era o mais velho. Aqui não tá em ordem muito certo não, mas o mais custosinho era esse. O mais bonitão, ó. É, não é? Parece artista, né? Parece. O Júlio, o outro irmão, eu vou contar o apelido dele daqui uns dias, quando ele era menino. A Naide, minha irmã. Nilva, minha irmã. Nilton. Deusa. Essa menina é uma deusa mesmo. E Neide. Então, esses são meus irmãos. Minha mãe morreu no parto dessa aqui. Então, você imagina, minha mãe morreu com 33 anos. Ela ia arrumar no mínimo dessa toada de escadinha, ia fazer um time de futebol, né? Com gandula e tudo. Então eu fico feliz. Hoje eu olho esses meninos e cada dia que passa eu estou ficando mais emocionado. Daqui uns dias eu quero contar uma história para vocês, já eu morando na cidade. Tem umas histórias boas para contar. E tem uma história para contar também sobre meu irmão Júlio, e qualquer hora eu vou falar no ar aí. Não interessa muito para quem não conhece nós não, mas a nossa família vai saber umas coisinhas desse menino, tá? Tchau. Obrigado. Sou Madruga, que é meu pai. Parece Madruga. Meu pai. Eu, Vilmar. Braz, meu irmão, que era o mais velho. Aqui não tá em ordem muito certo não, mas o mais custosinho era esse. O mais bonitão, ó. É, não é? Parece artista, né? Parece. O Júlio, o outro irmão. Eu vou contar o apelido dele daqui uns dias, quando ele era menino. A Naide, minha irmã. Nilva, minha irmã. Nilton. Deusa. Essa menina é uma deusa mesmo. E Neide.